Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste humilde canal, Guibeira aqui, e hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre o caso que deu muita repercussão lá fora e explicar o que está acontecendo para a Ayesha Curry, a esposa do Stephen Curry. Está levando muito hate de todos os fãs da NBA, fãs do Steph. Ele é um cara muito grande, mundialmente conhecido, e tá todo mundo tratando o assunto como um grande desrespeito. E cara, eu pensei em não fazer um vídeo sobre esse assunto, mas eu vou fazer apenas pra gente poder trocar essa ideia, o como relações fora das quadras podem afetar o seu desempenho dentro delas. Isso já aconteceu antes na carreira do Stephen Curry, não tô falando que foi determinante para certos pontos, mas só que ele é indiscutivelmente um dos maiores atletas da história da NBA. Então, tudo o que tiver cercando a sua carreira pode ser considerado um ponto de mudança, um ponto que impacta diretamente os seus resultados dentro de quadra. Então, se você estiver chegando por aqui agora e gostar do conteúdo, considere se inscrever, ativar o sininho e deixar o like, vai estar me ajudando demais. No final do vídeo, que agora eu quero apenas que você concentre aqui no conteúdo. Sem mais enrolações, bora começar. Ayesha Curry e Stephen Curry se conheceram aos 14 anos num grupo de igreja lá nos Estados Unidos. E desde aquela época ela já era supimpinha, a crush do menino que seria o maior arremessador da história da NBA. Mas, porém, entretanto, todavia, eles não têm um relacionamento desde aquela época. Eles acabaram se separando e cada um foi seguir, assim, trilhar os objetivos que eles almejavam para sua vida e acabaram se reencontrando futuramente. De um lado, Stephen Curry passou a Universidade de Davidson treinando, jogando, conseguiu seu caminho até a NBA, e do outro lado, Ayesha Curry foi buscar especializações culinárias e também fazer parte, ela se mudou para Los Angeles para poder fazer parte de seriados, fazer participação em filmes, tentar ser atriz. E nesse tempo que ela estava em Los Angeles, ela ainda conseguiu fazer participação em alguns seriados de TV e também em filmes pequenos. Em 2009, ela participou de Hannah Montana, tô vendo a lista aqui, e em 2010 no Good Luck Charlie. E mano, beleza, você seguiu seus sonhos, tava lá tentando atuar, tentando crescer em Hollywood, mas não deu certo. Ao ponto que você achou que daria, tá ligado? Se tornar uma estrela ou algo assim. E aí que talvez ela tenha percebido que namorar um cara como Stephen Curry seria uma boa. Pô, ambos se reconectaram em 2011. Rolou um sentimento, eles se amam e tudo mais, e construíram um sólido relacionamento em 2011. E a partir de 2011, se você pode notar, nessa época o Stephen Curry estava fazendo mais de 18 pontos por partida na NBA, também foi o momento em que a carreira dele decolou. Na verdade, foi ali a ascensão de um dos maiores nomes que a gente já viu na história da NBA. E junto com isso, ele se tornando mundialmente famoso e o relacionamento dele ser um relacionamento público, automaticamente a pessoa que está ao lado também acaba tendo a oportunidade de crescer caso ela queira utilizar as mídias sociais, a imagem dela também para fazer um business. E foi exatamente o que a Ayesha Curry fez, porque ela já fazia isso antes de conhecer o Steph. Mas, entretanto, todavia, todo o sucesso na carreira da Ayesha Curry veio depois de ela estar junto com o Stephen Curry. Porque, você querendo ou não, o cara que está do seu lado ser mundialmente reconhecido e famoso vai ser um boost na sua carreira. Se você for boa no que você faz, você também vai aproveitar e também vai ser muito bem sucedida. E foi o que ela fez, e ela não está errada. Ela é casada com um cara que já fez mais de 240 milhões de dólares com o contrato, e ela, por incrível que pareça, ela não tá em casa, sentada, tricotando e cuidando das 4 crianças. Ela também já fez, ao longo de sua carreira, mais de 55 milhões de dólares. Ela foi uma das poucas pessoas a conseguir ser capa de uma revista norte-americana para celebridades que só coloca atletas, cantores e atores nessa revista. Ela também foi capa, então ela é reconhecida naquilo que ela faz. E aí que tá, beleza, o sucesso de vocês veio combinado, já que o Stephen Curry buscava uma pessoa para ele fazer uma bela família e focar, né, querendo ou não, o homem, ele acaba focando muito mais na carreira dele, na profissão, nos objetivos de vida, de manter a segurança da sua família, quando, né, ele tem uma família. E o Stephen Curry queria ser esse cara. E assim, publicamente, o que a gente tem de feedback, a gente não sabe como é que é o dia a dia do cara, né? Mas o que ele vem à mídia apresentar, ele sempre defendeu ela, sempre falou muito bem, sempre se mostrou um cara leal, respeitoso, um cara que ama os filhos, ama a família, sempre tá ali pra cuidar quando for necessário. Mas desde 2016, né, logo em seguida do primeiro campeonato dele, nas finais da NBA, foi onde começou as declarações complicadas da Ayesha Curry. Porque em 2016 ela fez uma polêmica, foi uma polêmica que, tipo, foi no calor do momento, dá pra entender, ela chamou a NBA de uma liga manipulada, que eles fizeram aquilo de expulsar o Stephen Curry no jogo 6 das finais pra poder ter um jogo 7 por audiência, por mídia, por um monte de coisa. Depois ela apagou esse tweet, inclusive. Mas só que, cara, no dia seguinte, o assunto mais comentado do momento, fora o LeBron James e o Kyrie Irving terem empatado o jogo 6, vai ter jogo 7, o assunto lateral que vinha logo depois disso, da performance em quadra, era Ayesha Curry, problema com o Stephen Curry, como que o Stephen Curry ia lidar com isso. Ô, Stephen Curry, você tinha que falar pra sua esposa não fazer esse tipo de declaração, porque isso afeta você, afeta a liga. Eles perderam as finais de 2016, não foi esse o motivo, longe disso. Teve outros motivos, assim, que levaram àquela derrota. Só que, quando você abre as redes sociais, liga a TV, faz qualquer coisa, você sendo um atleta profissional, que a sua imagem sempre tá na mídia
pessoa esportiva, ver apenas comentários negativos sobre você e a sua esposa não é algo maneiro e eu acho que pode ter afetado um pouco o Steph. Mas até aí, tudo bem. Aí a gente vai pular pra 2019. 2019, ela fez uma declaração, cara, essa foi complicada, porque ela estava num programa, onde é aquele mesmo programa de mesa vermelha, onde eu não sabia dessa informação, né? Eu fui pesquisar a respeito e eu fiquei sabendo que foi onde a mulher do Will Smith falou para o Will Smith, em rede nacional, que havia tido um relacionamento com o amigo do seu filho. Sim, o Jaden Smith tem um amigo, e aquela mulher do Will Smith, que eu acho que é a mesma até hoje, eu não sei disso, também eu não só choquei, doidão. Então foi ali, essa vergonha foi ali, ao vivo, com o Will Smith sentado naquela mesa. Ela estava também nessa mesa, entrevistando a Ayesha Curry, e ela falou que se incomoda pelo fato de mulheres darem em cima do seu marido, enquanto ela não tem a atenção masculina que ela queria. Pô, cara, você não faz isso, mano. Você tem tanta coisa pra você conversar ali numa roda, num podcast, falar sobre o seu trabalho, seus objetivos, as coisas que você alcançou, seus planos, como você quer, como você se vê, qual que é o seu próximo passo, e não falar que você queria mais atenção de homem em rede nacional, pô, você sendo casada com um cara. É uma baita de uma falta de respeito com um cara que, pelo que a gente sabe, só treina, trabalha, né, joga, cuida da marca da Under Armour, da parte de mídia dele e volta pra casa, basicamente. Então eu acho que é um pouco de falta de respeito, porque toda vez que o Stephen Curry vai em algum tipo de podcast, pelo menos todos que eu ouvi, ele não fica falando sobre o relacionamento dele. Ele não precisa trazer isso a público, isso apenas acaba denegrindo a imagem, mostra a fragilidade que deve ser tratada dentro de casa, e não em público, sabe? Pegaram muito no pé dela, mas muito mesmo. Aí a gente vai pular pra 2022, 2 anos depois. Ela foi, mais uma vez, num programa de TV feminino, e aí entra um cara sem camisa, mano. Entra um cara sem camisa pra servir champanhe pras mulheres. Ela ameaça tirar a aliança. Pô, foi uma piada, mas pegou num tom muito mal, mano. Pô, você trocaria realmente o seu relacionamento, a sua família, que ela já era mãe de 3 filhos, com um dos jogadores mais bem-sucedidos do mundo, um dos maiores da história, por um garçom que entrou sem camisa, cara? Sério? E aí a última das declarações que foi a que estourou, que todo mundo voltou a trazer esse assunto à tona e começar a atacar hate em cima dela, foi que ela foi em mais um podcast falar sobre a vida dela, sobre ela, e ela trouxe mais uma vez o assunto da família à tona, falando que ela não tinha planejado e não queria ser mãe, não queria ter casado, não queria ser esposa, ela queria ser uma mulher focada na carreira dela, e que às vezes ela se sentia infeliz por não ter, ido atrás daquilo que ela queria. Cara, mas peraí, aqui fica muito complicado, porque, beleza, você pode ter ido passando pela vida e acontecendo as coisas diante dos seus olhos sem você tomar uma atitude, assim, brusca pra modificar, beleza. Mas só que você ainda é uma pessoa de carreira, você ainda construiu um patrimônio de mais de 50 milhões de dólares, você tem programas de TV, você tem network de restaurante, você tem restaurantes abertos, franquia de restaurante, você escreveu múltiplos livros, e muito do sucesso que você teve foi junto com a pessoa que está ao seu lado, porque os dois se impulsionaram, velho. Foram os dois trabalhando junto, mano. Então você trazer uma vergonha dessa e falar que tudo isso aconteceu meio que por imposição do cara, que você, na verdade, nunca quis isso, é mais uma vez uma falta de respeito com ele. O jeito como a pessoa fala e trata do assunto relacionamento, e sempre que ela é chamada em algum programa público, de podcast, de programa de TV e tudo mais, parece que ela faz questão de trazer algum assunto delicado e polêmico de dentro da vida pessoal dela, que é pra ser tratado dentro de casa, para que o mundo inteiro saiba que ela está agindo como se fosse uma pessoa divorciada, sabe? E em contrapartida, quando o Stephen Curry é comentado nas redes sociais, ele só defende ela da mesma maneira como aconteceu dessa última vez. Que aí um cara chamado Killer Mike, talvez vocês devam conhecer, falou o seguinte: cara, o Steph não merece ser desrespeitado desse jeito. Deus abençoe ele. Assim, eu acho que ele não falou nada que outras pessoas não tenham pensado. E aí o Stephen Curry foi e respondeu ele. Falou: não você, Mike. Eu estou bem, ficando em silêncio e deixando que outros palhaços tenham seu momento. E você está sendo o pior deles. Mas você é melhor que isso. Tipo, cuida do seu, que Deus vai continuar me abençoando como ele sempre fez. E estamos bem por aqui. E aí o Killer Mike falou assim: cara, foi mal pelos comentários, peço desculpas, não foi minha intenção, mas foi o que eu estava sentindo, né? De fato. E aí morreu a discussão por aí. E eu sei, cara, agora falando numa perspectiva de achismo total meu, tá? Ter a vida exposta e ser tão famoso e tão grande quanto é o casal Ayesha Curry e Stephen Curry, ela carrega o sobrenome dele, inclusive. Qualquer coisa que você fale, qualquer passo que você der fora da linha, vai ser tido como se fosse um terremoto, né? É pra ser uma tremidinha e vira um terremoto. Essa tremidinha ficou engraçada. Mas, às vezes, falta um pouquinho de senso, mano. Falta ter mais respeito com aquela pessoa, com o próximo, com aquele que tá ao seu lado, pra que isso não afete diretamente a carreira, a vida e tudo que aquela pessoa tá fazendo. Você quer resolver, mano? Faça isso dentro da sua casa, pô. Não num podcast, não pra outras pessoas virarem comentário, não pro seu marido abrir as redes sociais dele, ele sendo um cara famoso como ele, ter lá 9999999 marcações do cara falando que você é corno, que você é isso, que você é aquilo, que foi o que aconteceu das outras vezes e apenas trouxe à tona mais uma vez. E o pior,
No caso desses seus comentários da última vez, agora teve um respaldo negativo pra você. Você está tomando hate, você está colhendo a negatividade das pessoas que se colocam no lugar do Stephen Curry, sabe? Então aqui eu vim apenas trazer pra você essa fofoca de dentro do mundo da NBA envolvendo um dos maiores jogadores da história. Quero saber o que você acha sobre isso. Eu acho que é uma baita falta de respeito com a pessoa. Pô, quer resolver essas paradas? Faça dentro de casa. Se não tá satisfeito, mano, cada um pega o seu rumo. Porque se você está do lado da pessoa, quando você está em público, você deve apenas falar coisas boas dela e tratar ela bem, né? Não só em público, né? Mas só que pra deixar outras pessoas verem. Você não fica mostrando a fraqueza e as coisas ruins de dentro da sua vida. Você resolve elas. Problemas você se resolve. As coisas boas você mostra. Mas lembrando, isso aqui é apenas minha opinião, mano. Deixa aqui nos comentários o que você acha sobre o caso da Ayesha Curry desrespeitando o Stephen Curry múltiplas vezes em programas de televisão, porque eu já dei desse assunto e eu vou ficando por aqui. Se você gostou do conteúdo e ficou aqui comigo também, se inscreva, ativa o sininho, deixa o like, vai estar me ajudando demais. E se você quiser ajudar mais diretamente, seja membro, valeu demais, ou então a loja Trash Talk, primeiro link na descrição. Lembrando que já temos 2 modelos com tamanhos esgotados, então garanta a sua, porque os drops são únicos e limitados. Os próximos drops que vão vir provavelmente vão ser do Ben Wallace, Allen Iverson e LeBron James. Então, quando acabar esse drop, a gente lança o próximo. As peças que eu desenvolvo são de colecionador, mano. Isso eu posso te dar garantia guibeira de qualidade, fechou? Agora sim eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Um forte abraço, até o próximo vídeo e falou!